Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é dia 9 de abril, quinta-feira, e tá começando mais um ABC Cast, que é o podcast do portal ABC do ABC, que deixa você por dentro de tudo o que tá rolando, seja aqui em São Paulo, no Brasil ou no mundo. Então vem com a gente nessa conversa, que tem eu, Suzana Rezende, e ele com quem divido os mix, João Pedro Melo. Fala, JP. Hello, Su. Olá, pessoal. Uma ótima quinta-feira nesse final de tarde para você que ainda tá na correria tentando voltar para casa. E no meio desse caos do arranque para com buzina e muita pressa, antes mesmo do café esfriar, a gente vai direto para tudo que impacta na tua vida. E hoje a gente já inicia falando sobre a economia, que deu um grande salto nessa quinta-feira. O dólar caiu para o menor nível em quase 2 anos e a bolsa bateu um recorde histórico, com o Ibovespa passando dos 193 mil pontos. E tem também incentivo importante para a juventude. Campanha do Unicef para aumentar o número de adolescentes tirando o título de eleitor antes das eleições. E por aqui tu já sabe como funciona. Informação direta, contexto e análise para deixar o cenário mais nítido. Então bora ajustar o volume, porque o ABCcast já está começando. É isso aí, a gente inicia o programa de hoje falando da cotação do dólar, né? Então, JP, ouvinte, vocês viram que o dólar caiu para R$ 5,10 e esse é o menor nível desde maio de 2024. E isso foi depois do anúncio de um cessar-fogo temporário entre os Estados Unidos e o Irã. E é isso aí. E essa trégua anunciada pelo presidente americano Donald Trump na noite anterior deu uma acalmada no cenário global e aumentou o apetite ao risco dos investidores. Durante a manhã, o dólar chegou a bater R$ 5,06, mas depois perdeu força com as novas tensões e declarações vindas do Irã. E mesmo assim, o mercado entendeu que há uma pressa dos americanos em encerrar o conflito. E isso manteve o clima positivo. No ano, o dólar já acumula queda de mais de 7% frente ao real. E na bolsa, o Ibovespa subiu 2,09%. Chegou a passar dos 193 mil pontos e renovou o recorde, enquanto o petróleo despencou mais de 13%, com expectativa de reabertura do Estreito de Hormuz. E aquele efeito borboleta que a gente vem falando nas últimas semanas, né? Então, uma simples declaração pode fazer com que a economia mundial mude completamente. Que o dólar caia, que os pontos da Ibovespa subam, entre outras coisas. E tudo isso por causa de uma declaração de um político que está sentado na sua cadeirinha, enquanto quem paga o pato é a gente, né? É bem por aí, né, Su? O mercado financeiro, ele é sensível demais a qualquer sopro de paz. O dólar a 5,10 e a bolsa batendo no teto mostra que o mundo está sedento por esse respiro entre Estados Unidos e Irã. Para o brasileiro, isso é música. Petróleo caindo 13% é a esperança de que a bomba no posto de gasolina para de assustar um pouco. Agora é ver se essa pressa do Trump em resolver o conflito é para valer ou se é apenas uma estratégia de curto prazo. Porque o recorde na bolsa é lindo na tela, mas o que a gente quer ver mesmo é esse recorde de queda chegando na prateleira do mercado. É isso aí. E agora vamos para o nosso giro de notícias. E a gente vai começar falando sobre a FATEC, a Faculdade de Tecnologia de Paulínia. Então, olha só, Paulínia agora tem uma FATEC novinha funcionando desde fevereiro, com cursos de análise e desenvolvimento de sistemas e alta procura, chegando a 13 candidatos por vaga. A unidade foi viabilizada em parceria com a prefeitura, que cuidou da estrutura do prédio com salas, bibliotecas e espaços administrativos já equipados. E, no fim das contas, é mais oportunidade de ensino gratuito e tecnológico
chegando direto para a cidade de Paulínia. Creche noturna em São Bernardo do Campo. São Bernardo deu mais um prazo para quem precisa de creche noturna. Agora, as inscrições vão até dia 17 de abril para 30 vagas na EMEB Eliana Gomes Quinoneiro. A proposta é ajudar pais que trabalham ou estudam à noite, com atendimento que vai das 13 horas às 23, misturando parte pedagógica e acolhimento. E detalhe, prioridade para quem realmente precisa, com critérios como renda, vulnerabilidade e comprovação de rotina noturna. E nós fechamos nosso giro falando sobre teste de DNA. E olha só, cerca de 200 famílias de Ribeirão Preto estão participando de um mutirão de testes de DNA para destravar processos que estavam parados na justiça. A ação reúne especialistas que coletam amostras de sangue no próprio fórum, agilizando casos como pensão e reconhecimento de paternidade. A ideia é acelerar o andamento desses processos com laudos que podem sair entre 30 e 180 dias. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com a nova FATEC em Paulínia, inscrições para creche noturna em São Bernardo e mutirão de DNA em Ribeirão Preto. E se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. Muito bem, e hoje é quinta-feira, dia de falar sobre saúde mental e, como sempre, a psicóloga Natália vem com uma pedrada daquelas. E a minha pergunta fica para você, ouvinte, você consegue dizer não ou você é do tipo que diz sim para tudo? Então, é com você, Natália. Suzana, oi JP, oi pra você que tá ouvindo a gente. Tem pessoa que só percebe que passou do limite quando já tá completamente cansado, exausto, né? E não porque quis, mas porque foi dizendo sim ao longo do caminho. E aí, aos poucos, a própria rotina vai ficando pesada, porque a pessoa tá com mais coisas do que ela consegue, do que ela dá conta e do que seria necessário. A questão é que dizer sim o tempo todo não significa que você está disponível para aquelas pessoas. Muitas vezes esse sim, essa aparente disponibilidade é mais, tá mais relacionada com uma dificuldade de reconhecer e respeitar os seus próprios limites. E quando a gente fala sobre respeitar os próprios limites, a gente está falando sobre o outro, mas sim sobre você perceber até onde você consegue ir sem se sobrecarregar, sem se desgastar, sem pegar mais coisa do que você consegue aguentar. E aí, diferente do que muita gente pode pensar, esse limite não começa quando você diz não, começa um pouco antes, quando você cria um espaço entre a pergunta e a resposta. O que eu quero dizer com isso? Você precisa de um tempo para pensar, avaliar e sentir se aquilo cabe ou não. Então, frases simples como eu preciso ver isso com calma, ou depois eu te dou uma resposta, já quebram a resposta automática do sim, e é nesse intervalo que a escolha vai acontecer. Então, quando a resposta deixa de ser imediata, ela começa a ser mais consciente. E isso muda a forma como você vai se posicionar. Não, então, a partir da pressão externa, mas dentro daquilo que é possível para você, que faz sentido para você. Se você quiser acompanhar mais conteúdo sobre saúde mental, já sabe, você pode me encontrar no Instagram, no @psinataliarmelo, Natália com TH. Eu devolvo para vocês, Suzana e JP. Sensacional, Natália. E essa dica de criar espaço entre pergunta e a resposta é o segredo realmente para não virar escravo da agenda dos outros, né? Às vezes a gente acha que ser prestativo é dizer amém para tudo. Mas, na verdade, a gente só tá meio que se soterrando. Então, no fim, quem diz sim para todo mundo, acaba dizendo não para si mesmo. Valeu pelo toque, Natália. Boa semana. E agora nós vamos falar sobre as eleições da UNICEF, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Então, o UNICEF lançou uma campanha para incentivar adolescentes de 16 e 17 anos a tirarem o título de eleitor antes das eleições de 2026. E para quem tem 15 anos, mas completa 16 até o primeiro turno, em 4 de outubro, também já pode solicitar o documento.
O Brasil tem cerca de 5,8 milhões de adolescentes nessa faixa etária, mas só 1,8 milhão estavam registrados até fevereiro, segundo o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, somente 2 em cada 10 jovens aptos estão inscritos. Lembrando que o voto nessa idade é facultativo. E o prazo vai até dia 6 de maio e além da campanha nas redes, o Unicef vai promover uma campanha digital com os NUCAS, que é o Núcleo de Cidadania de Adolescentes, presentes em mais de 2.300 municípios. E quando a gente fala de eleição e principalmente de votação, a gente está falando exatamente de cidadania, né? Eu, quando era criança, eu gostava de ir na votação com os meus pais, com os meus avós, para apertar os números na urna. E quando eu fiz 16 anos, eu tirei o meu título, né? Eu já acabei fazendo isso antes da obrigatoriedade, porque eu acredito que se a gente começar a exercer a nossa cidadania desde cedo, a gente já consegue também mudar a nossa visão de mundo e principalmente colocar no mundo que a gente acredita. Então fica aí a dica para os adolescentes. Poxa, Su, tu sabe que eu também. Eu tinha o mesmíssimo hábito com a minha avó. Eu apertava os botõezinhos ajudando ela na hora de digitar na urna eletrônica. E é impressionante. A gente reclama muito de política, mas se o jovem de 16 anos não ocupar esse espaço, alguém vai acabar ocupando por ele. Ter apenas 20% dessa galera cadastrada é quase nada. Voto facultativo não é voto se der eu vou. É a primeira chance de mostrar que essa geração tem voz de verdade. O título na mão é a melhor ferramenta para parar de só postar textão e realmente começar a mudar o tabuleiro de verdade. Por isso, gurizada, votem. E agora vamos falar sobre o pagamento por aproximação na CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Então, olha só, ouvinte, a CPTM anunciou que a partir do dia 19 de abril, todas as 97 estações vão aceitar pagamento por aproximação nos bloqueios. E isso deve beneficiar cerca de 2,5 milhões de passageiros por dia, que poderão usar cartão de crédito, débito ou até celular e relógio inteligente para entrar no sistema. E o mais interessante é que essa expansão foi antecipada, já que estava prevista só para o final do ano. E a tecnologia NFC já vinha sendo implementada em estações estratégicas como o Brás, Palmeiras Barra Funda e Aeroporto Guarulhos, além de polos como Mauá e Guaianazes. E o sistema é compatível com bandeiras como Elo, Mastercard e Visa. E a CPTM vai reforçar os avisos nas estações para orientar passageiros durante essa mudança. E para quem pega trem todo dia, principalmente se não tem ali o Vale Transporte ou o cartãozinho, isso daqui é uma mão na roda. A gente estava esperando muito por isso, principalmente a gente aqui do ABC que tem a CPTM, né? Então a gente tem a linha 10 turquesa. Isso daqui vai evoluir muito, porque a gente não precisa parar para ficar comprando QR Code ou não depender de um aplicativo que às vezes não abre, que quem utiliza sabe que ele não é tão bom assim. Então, a gente conseguindo passar diretamente por aproximação vai facilitar muito o dia a dia. E essa antecipação é muito mais do que bem-vinda. Eu concordo plenamente, Su. Finalmente a gente chegou no futuro, né? O passageiro já sofre tanto, às vezes, com atraso e lotação, que o mínimo que a tecnologia podia fazer pra gente é tirar o estresse da fila do bilhete. Passar o celular ou o relógio no bloqueio economiza uns minutinhos preciosos que no fim do mês fazem toda a diferença na qualidade de vida da correria desse trabalhador. É uma boa. E agora, vamos para o nosso quadro queridinho, Quem Disse Isso? Se você não conhece, é nesse momento que a gente traz uma frase para refletir, enquanto você tenta adivinhar quem é o autor ou a autora. Então, JP, qual que é a nossa frase de hoje? Então vamos de frase, Su. Bora lá. O voto é o instrumento mais poderoso que o cidadão tem para transformar a sociedade. Repetindo, o voto é o instrumento mais poderoso que o cidadão tem para transformar a sociedade. E aí,
tem como adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? E que amarra perfeitamente com o que a gente falou agora há pouco, hein, Su? Com certeza, JP. Essa frase simplesmente conecta o que a gente falou sobre os jovens e o título de eleitor, mas eu acho que tá difícil de adivinhar. Então vamos direto ao ponto, e quem disse isso foi Ulisses Guimarães, que é um dos principais nomes da redemocratização aqui no Brasil. Isso, olha só, eu jamais vou esquecer o som daquele plantão da Globo anunciando o sumiço do helicóptero em Angra. O choque que parou o país e um mistério que às vezes até nos acompanha. E o Dr. Ulisses não falava isso somente por teoria. Ele falava com autoridade de quem viu o Brasil amordaçado num tempo em que vontade do povo não tinha lugar na mesa. Se ele batia na tecla de que voto é a ferramenta mais forte, é porque ele sabia, na pele, o preço que se paga quando a gente perde o direito de escolher. Então, o recado nesse meio que gancho para essa moçada aqui me parece bem direto. O título de eleitor não é apenas um documento só para guardar na carteira não, gente. É aquilo que garante que você não vai ser apenas um figurante, enquanto os outros decidem o destino da tua vida. É isso aí. E é com essa reflexão sobre o voto e a importância dele que a gente finaliza mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta ou acompanhar outros produtos, como por exemplo o Cine ABC Metrópole, que geralmente sai às sextas-feiras, e também o ABCcast Conexões, que já está quase chegando na segunda temporada, já a gente dá a data de estreia. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas, é YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta você escolher a sua preferida, nos procurar e dar o play. Exatamente. E se esse episódio fez algum sentido para ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. E ó, manda a tua opinião pra gente, pode ser ideia, sugestão ou até aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente gosta muito de trocar essa ideia contigo. E então já aproveita para seguir a gente lá também pelo nosso Instagram. É o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado, a nossa conversa não termina por aqui. É isso aí. E lembrando que o nosso site ele tá sempre disponível para você. Então, se você quiser ficar informado sobre todos os assuntos, em qualquer parte do mundo, até mesmo fora dele, como na Lua, acesse nosso site, abcdobc.com.br. É isso aí. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço para você que tá ainda pela correria no final do dia ou dando aquela pausa merecida em casa. Muito obrigado por estar com a gente. É muito bom estar contigo desse lado do fone. Amanhã a gente está de volta com mais notícia, contexto e café. No mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos, com firmeza e muita leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.